Olá, seja bem-vindo a este canal. Você vai ouvir uma mensagem de fé do pastor José Oliveira. Eu sou o pastor José Oliveira, estou aqui todas as segundas-feiras ao meio-dia e hoje um dia muito especial, um dia de recomeço, um dia onde as pessoas, como acabei de dizer, elas gostam de planejar um ano abençoado, planejar uma vida nova e assim que tem que ser na presença do Senhor. Quando Ele estiver conosco, tenha certeza que a sua vida vai de bem a melhor. Porque o Filho de Deus nasceu para vencer. Como você declarou aqui, você está seguindo a Jesus e não pode desistir deste caminho. A Bíblia diz: o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem nele prazer. Quando nós recuamos, Deus não se agrada de nós. Amém ou não amém? Se você tiver caneta, papel, anote aí a mensagem, que tem coisa boa vindo por aí. Você que nos acompanha de casa agora pelo canal IGD, nós estamos ao vivo. Esse é o culto do meio-dia e teremos ainda às 14 horas com o pastor Almir Fagundes, que esteve aqui conosco agora mesmo, às 17 com o pastor Anderson Mendes e às 19h30 com o pastor Jaime de Amorim Campos. Abra sua Bíblia comigo rapidinho para não perdermos tempo, no livro de Gênesis capítulo 39. Gênesis 39 é um propósito que nós iremos estar fazendo hoje, daqui a pouco. Eu quero fazer este propósito com você. Gênesis capítulo 39, no versículo 3 diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, seu senhor, ali o faraó, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Então estava ali José na casa de Potifar, e o Potifar começou a observar que tudo que estava nas mãos de José prosperava. No final deste culto eu quero ungir as palmas das suas mãos. Amém ou não amém? Eu vou ungir as palmas das suas mãos, acreditando e fazendo uma oração, para que este ano, tudo que você colocar as mãos, venha prosperar. Pastor Jaime vai estar fazendo isso às 19h30, eu estarei fazendo agora, e assim os pastores também durante o dia. Nós mesmos estaremos ungindo a palma da mão de cada um de vocês com azeite. Os obreiros já está até ali no jeito, e você vai sair com a bênção do Senhor sobre a sua vida. E tudo que você tocar este ano de 2018 vai ser abençoado, porque a bênção do Senhor estará com você, em nome de Jesus, amém? Agora vamos direto à mensagem. Gostaria que você prestasse muito atenção. Eu passei essa madrugada, o pastor até comentou sobre um homem, que eu estarei falando um pouco sobre ele, que já estava com uma enfermidade há 38 anos, e ali o tempo ia passando, e ele continuava na mesma situação. Entrava ano e saía ano, e aquele homem na mesma situação, e não pode ser com você. Abra sua Bíblia agora no livro de Hebreus, no capítulo 10. Eu já citei esse versículo, mas eu quero ler juntamente com você. Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38. Finalzinho da Bíblia, se você precisar de ajuda, temos aqui a nossa equipe de obreiros que estará indo até você, para te dar aquela força. Hebreus 10, no capítulo 10, versículo 38. Encontraram? Diz assim: Mas o justo viverá da fé. Ponto e vírgula. Aqui é uma pausa para nós refletirmos. O tema da mensagem de hoje é: superando 2017 para triunfar em 2018. Talvez esse ano de 2017 muitas coisas ficaram para trás. Talvez neste ano que se passou, este ano que acabou de terminar, algumas horas, muitos sonhos, muitos objetivos, metas que você colocou ficaram para trás, ficaram pelo caminho, e você ainda não conseguiu superar isso. Mas você precisa aprender, como vai aprender hoje, colocar em prática, que quando você supera, quando você passa, quando você ultrapassa aquilo que é uma dificuldade para você, você vai ter uma vida de triunfo, você vai ter uma vida de realizações. Essa mensagem, não vou dizer que é especialmente porque nós estamos entrando em um ano só que é um marco para a vida das pessoas. Não, 2018 eu vou fazer isso, 2018 eu vou conquistar, vou ter minha casa própria, eu vou ser promovido, eu vou abrir meu negócio, eu vou fazer uma dieta, e isso e aquilo tal. E você tem sonhos, você planeja, sim ou não?
Aqui na igreja nós até entregamos o projeto de vida para estarmos durante todo o ano orando por aquilo que você escreveu, orando por aquilo que você determinou, e eu creio que você vai tomar posse sim. Só que aqui irão algumas dicas que irão poder mudar a sua vida, para que este ano de 2018 seja realmente um ano de sucesso, um ano de triunfo para você vencer e chegar talvez daqui um ano, exatamente um ano, e falar: pastor, tudo que eu lutei eu consegui, tudo que eu almejava eu alcancei. Então aprenda, nós precisamos superar aquilo que talvez está barrando, impedindo você de crescer, mas o justo viverá da fé. Uma pessoa que vive da fé, ela não se abala facilmente. A Bíblia diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O Monte Sião ele é composto de 90% de rocha, é um monte forte, é uma montanha muito forte que realmente não se abala. Agora, há cristãos que estão dentro da casa de Deus, estão participando, estão ouvindo, estão a cada dia aqui recebendo da mensagem, só que a má notícia abala a pessoa, só que a má notícia deixa a pessoa triste, só que a má notícia deixa a pessoa cabisbaixa e preocupada. E quando a pessoa se preocupa, ela está mostrando que ela ainda não aprendeu a viver da fé. Abra sua Bíblia comigo, no Salmo, meio da Bíblia, no capítulo 112, Salmos, capítulo 112, no versículo 7. Salmo 112, no versículo 7. Vamos começar no versículo 6. Na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Versículo 7, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, continuando no Senhor. Aqui está falando de quem? Do justo. Tem traduções que diz do fiel, do temente. Essa pessoa ela não teme maus rumores. Tem uma tradução que diz más notícias. A má notícia vem, começa o ano talvez 2018, não da maneira que você esperava, já começou já com uma má notícia dentro da família, mas o justo, aquele que não se abala, ele não temerá maus rumores. Pode vir a má notícia, mas ele sabe em quem ele crê. Pode vir a má notícia, ele sabe em quem ele está confiando. O justo viverá da fé. Será que você tem vivido realmente da fé? Será que você realmente tem vivido, tem aprendido a viver da fé? Voltando lá para a carta aos Hebreus, no capítulo 10 agora, na segunda parte do versículo. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Tem uma tradução que diz: se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. O próprio Deus falando isso. Imagina o impacto de você começar algo e parar. A Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, ele não fica contente, não fica feliz com a pessoa que começa e para. Com a pessoa que almeja e ela começa a caminhada, começa 2018 com tudo. Ah, pastor, esse ano eu vou ler um livro por mês, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. E ela começa naquele gás todo, só que ela para. Deus não se agrada de pessoas que desistem. O próprio Jesus disse: aquele que lança a mão do arado, olha para trás, não é digno. Você precisa aprender a este ano, o que você começar, você concluir. Melhor o fim das coisas do que o início delas. Estava conversando com um pastor ontem sobre isso. Às vezes é melhor nós começarmos, nem que for num ritmo mais devagar, só que continuar. Ontem aqui em frente teve aquela corrida São Silvestre, muitas pessoas participando, só que tem aqueles corredores onde já vão com o objetivo de vencer, de ganhar, se prepararam durante todo o ano e vão e vencem. Agora tem aqueles outros que vão realmente só por esporte, só para participar, não tem problema algum. Agora o que é legal é você ver pessoas passando aqui a todo gás, e depois tem uma que está lá no fundo, mas ela continua correndo. Foi no ritmo mais devagar, só que ela conseguiu, ela chegou, ela alcançou também, ela não desistiu, não parou no meio do caminho. Se você não parar no meio do caminho, tenha certeza que Deus ele vai se agradar de você. Se você não parar no meio do caminho e continuar firme, tenha certeza que o próprio Deus vai olhar para você e vai sentir prazer, porque sabe que dentro de você há uma determinação, há um espírito de vitorioso, de valente. Tem uma música do Paulo César Baruch, um cantor cristão também,
que ele diz assim: ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. E assim é. Se você não for diferente, se você não mudar, tudo vai ser igual, da mesma coisa, do mesmo jeito que foi 2017. Há pessoas que eu vi nas redes sociais postando: esse ano não foi bom, aconteceu muitas tragédias, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Irmão, a pessoa que é sábia, a pessoa que anda de acordo com a vontade, a palavra de Deus, ela nunca diz isso. Ela sabe que com Cristo a vida dela é como a luz da aurora. O caminho do justo é como a luz da aurora, brilha mais e mais até esse dia perfeito. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Esther. Esther. Você estava em Salmos, vai voltando para trás, você encontra Esther. Antes de Salmos, Jó, antes Esther. No capítulo 4, olha que interessante a determinação dessa mulher. Esther, capítulo 4, no versículo 16, a gente vai começar. Então ela estava ali junto ao palácio, e havia um homem com um coração muito mau chamado Amã. E esse Amã, ele começou a planejar algo contra Mardoqueu, que era um judeu que estava ali junto com ele, só que esse judeu, ele não se curvava, não ficava reverenciando este homem chamado Amã, que havia sido escolhido pelo rei para estar à frente ali do palácio. E aquilo trouxe uma revolta no coração de Amã, e ele fez um plano para acabar com todos os judeus. E o rei deu para ele, o rei Xerxes deu para ele a autonomia para ele realmente executar todos os judeus. Marcou a data e a Esther ficou sabendo disso. O Mardoqueu chegou até Esther, contou o plano e ela começou, e aí ela foi buscar ao Senhor. E olha o que ela disse. Se você talvez disser a mesma coisa que essa mulher disse, tenha certeza que o desfecho da sua história esse ano também será como foi o dessa história aqui. Esther capítulo 4, no versículo 15. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais e não bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Tem uma tradução que diz: e se morrer, morri. Não importa o que acontecer, eu vou fazer. Se perecer, pereci, mas que eu vou jejuar 3 dias e 3 noites, por essa causa eu vou. Alguma coisa ia parar Esther ali? Com aquela determinação, alguma coisa ia parar ela de continuar naquele propósito de jejuar, de orar? Essa era o objetivo, esse era o objetivo dela, essa era a causa dela. Ela lutou pela causa dela, ela buscou ao Senhor pela causa dela, e nada iria impedir dela conquistar o que ela queria. Agora, muitas pessoas que o desânimo bate a porta, a pessoa abre a porta do coração, desânimo entra e acaba com a pessoa não consegue se locomover, a pessoa não consegue andar, ela não consegue ir para frente, porque ela foi tomada por um sentimento de desânimo. Há outras pessoas que o medo bate a porta, ela abre e ela deixa também de triunfar, deixa de ter sucesso, deixa de prosperar. Você precisa ultrapassar aquilo que vem tentando impedir no seu caminho de você vencer. Há pessoas que às vezes serão colocadas no seu caminho para trazer uma palavra de desânimo, para trazer uma palavra de afronta. E você precisa superar isso, porque se você não superar, você irá recuar. Você recuando, Deus não se agrada de você. Se Deus não se agrada de você, você não vai vencer. Você precisa aprender. Tudo aquilo que aparecer na sua vida, você ter a determinação de ir em frente, continuar, avançar e assim ver a luz de Deus brilhar nos seus caminhos. A Esther, ela diz: se perecer, pereci, não importa, custe o que custar, eu vou vencer. É claro que na santidade, ela estava buscando ao Senhor ali, ela sabia o que ela queria. Às vezes você até sabe o que quer, só que não tem a determinação e a ousadia de continuar, de buscar. Vamos agora ver uma outra história em João, no capítulo 5. João, Novo Testamento, no capítulo 5. No primeiro versículo diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém.
Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, ali eram 5 entradas. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. No versículo 3 algo me chamou a atenção. Nestes jazia, nestes era ali, tem uma tradução que diz perto da entrada. Havia uma grande multidão. Agora imagine, quantas pessoas elas vêm à igreja, muitas pessoas estão perto da bênção, estão próximas da bênção, só que não conseguem. Este homem, você vai ver, ele estava há 38 anos, próximo da bênção e não conquistava. A pessoa vem à igreja, ele está próximo da bênção, às vezes não consegue. Só que ali eram muitas pessoas, uma grande multidão havia. E infelizmente hoje também há nas igrejas, há pessoas que buscam ao Senhor, só que elas continuam ali próximos da bênção e não conseguem. Não conseguem passar adiante, não conseguem ter aquela ousadia de dar um passo à frente e conquistar. Não conseguem, estão paradas, pararam no tempo, estão enfermas, coxas, cegas, sem visão, paralíticas e não conseguem dar um passo adiante, não conseguem dar um passo à frente. Durante 38 anos pode acontecer muita coisa. Tem uma colega, ela tem 39 anos, e tem 5 netos. 5 netos, poxa, mas né, um tempo atrás ela casou muito nova, né? Não era daqui de São Paulo, casou muito nova, e então começou tudo muito cedo, aos 14 anos casou, aos 16 teve um filho, 17 outro, enfim, hoje não tem nem 40 anos e tem 5 netos. Imagine se ela estivesse nessa época junto com esse homem, ela iria nascer, vê-lo ali, à beira do tanque, ela ia casar, continuaria vendo aquele homem, iria ter filhos, continuaria a ver aquele homem, iria ter netos, e aquele homem continuava ali. Entrava ano e saía ano, entrava ano e saía ano, durante 38 anos, ele continuava ali, perto das águas, só que ele não conseguia o mover das águas na vida dele. Nós precisamos às vezes fazer algo a mais, precisamos pedir ao Senhor uma direção para caminhar um pouco a mais e conquistar. Eu lembro no testemunho do pastor Jaime, ele dizendo que o primeiro emprego dele em carteira registrada foi de auxiliar em uma livraria, em Guadalupe, no Rio de Janeiro, isso em 1975. Então ele começou ali como auxiliar, só que ele disse que no horário do almoço dele, o que ele fazia? A função do auxiliar ali era ficar fazendo a limpeza, ficar etiquetando, embalando os livros, né, ficar ali colocando os valores, atualizando, memorizando, e na hora do almoço ele saía para ficar memorizando onde estava cada livro. Passou pouco tempo, precisavam de alguém para tomar conta, para ser o responsável pelo estoque. Quem foi escolhido? Foi ele, o pastor Jaime, que na época, entre 15 e 16 anos, já sabia onde estava todo o estoque. Depois surgiu uma oportunidade para ser subgerente em Copacabana, e aos 18 anos ele foi a Copacabana ser subgerente de uma filial dessa livraria. Mas por quê? Fez algo a mais que os outros não fizeram, e com pouco tempo ele conquistou o espaço dele, conquistou a promoção, e assim, com certeza, um passo à frente das outras pessoas que talvez estavam ali também há 5 anos, 10 anos, não sei. Só que com a determinação, vendo o que precisa ser feito, foi lá e fez. Talvez ele sabia, na verdade ele sabia o que precisava ser feito, só que não executou, não foi, não venceu. A Bíblia conta a história de Jacó. Na alva ali da luz, ele começou a lutar com o anjo, e virou a noite, lutando. O dia foi amanhecendo, ele lutando. Ele desistiu? Não desistiu, ele venceu, ele não recuou. Quando você não recua, meu irmão, tenha certeza que Deus ele estará com você. Pastor, é meu casamento, meu problema é meu casamento. Não recue, não desista daquilo que Deus instituiu sobre a sua vida. Pastor, eu estou passando por uma situação muito difícil no meu serviço. Se ali as coisas estão difíceis, talvez foi Deus que te colocou ali para você fazer a diferença, ser luz e trazer para a vida de todos ali o brilho de Cristo, através da sua vida. Só que isso não vai acontecer se você desistir. Isso, infelizmente, não vai acontecer se você ficar parado no tempo. Abra sua Bíblia comigo agora em Hebreus, no capítulo 7. Esse versículo foi a inspiração para essa mensagem. Hebreus, capítulo 7, no versículo 23. Um pouquinho atrás de onde nós estávamos.
Hebreus 7, 23. Diz assim: e, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Olha só que interessante, eram sacerdotes em grande número, só que pela morte foram impedidos de continuar o seu ofício, de permanecer no sacerdócio. Isso me chamou a atenção, sabe por quê? A única coisa que impediram aqueles sacerdotes foi o quê? A morte. Tem pessoas sendo impedidas por tão pouca coisa. Tem pessoas sendo impedidas por uma palavra de afronta. Tem pessoas que são impedidas por algo que ela mesma precisa tirar de si. Às vezes é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa invejosa. Não leva a mal, mas às vezes é isso que impede as pessoas. A Bíblia diz em Cantares 2,15 que são as raposinhas que fazem mal às vinhas, não são grandes coisas. Ninguém tropeça em uma montanha, tropeça em pedras pequenas. E talvez há muita pedra de tropeço na sua vida que você mesmo está colocando e você não está tirando. Você não está alcançando a bênção de Deus sobre a sua vida. Você precisa aprender, nada pode fazer me parar. Às vezes serão coisas que irão tentar impedir você, às vezes você mesmo irá colocar empecilhos, você mesmo irá colocar essas pedras, barreiras, e não vai conquistar, e não vai conseguir. Vamos voltar à história em João, onde nós estávamos, João, no capítulo 5, agora no versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Irmão, 38 anos não são 38 dias, é muita coisa. 38 anos, imagina, enfermo, paralítico ali, perto do tanque, não conquistava. Enfim, versículo 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Olha a oportunidade aí, olha a resposta desse homem. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Essa foi a resposta dele para Jesus. Nesse versículo, nessa resposta dele, eu separei aqui 5 características que ele tinha. 5 coisas que ele tinha. Se você tiver também, infelizmente, as águas serão agitadas e você não vai conseguir receber a sua bênção. Ele era uma pessoa negativa, sim ou não? Ele, ao invés de responder, eu quero ficar são. Não, ele falou, não, mas não tem homem algum. Era uma pessoa negativa. Pessoa negativa, infelizmente, dificilmente vai vencer. Você é uma pessoa negativa, precisa mudar sua postura. Você é uma pessoa negativa, vê tudo com pessimismo. Você precisa mudar isso dentro de você. Era uma pessoa negativa. Era uma pessoa que tinha complexo de inferioridade. Ele se sentia inferior. Tinha uma enfermidade, era paralítico. Mas esse complexo estava junto com ele, acabando com a vida dele. E acaba com a vida também daquelas pessoas que estão próximos da bênção e não conseguem. A terceira coisa, era uma pessoa que vivia no comodismo. Estava muito próximo. E quando ele ia, imagina a velocidade, está certo que era um paralítico. Só que esses três defeitos, eu posso dizer, fazia com que ele não tivesse pessoas próximas dele. Você gosta de ficar perto de alguém que é uma pessoa pessimista? Uma pessoa negativa, uma pessoa acomodada, uma pessoa com complexo, você vai conversar com ela, só fica falando derrota, só vive declarando fracasso. Você quer ficar perto de uma pessoa dessa? Era uma pessoa que não tinha amigos também. Não tenho ninguém que quando as águas são agitadas me leve lá. Ninguém queria ficar perto de uma pessoa assim. E ele era uma pessoa que demonstrava isso, porque Jesus oferecendo para ele aquilo que ele precisava, ao invés de ele tomar a posse, ele falou, mas eu não tenho homem nenhum que me leve lá quando as águas são agitadas. Você não pode ser uma pessoa também que vive esperando os outros agirem por você. Além de ser uma pessoa que tinha falta de atitude, era uma pessoa que não conseguia se mover, pensar rápido e agir rápido. 38 anos, meu irmão, é muito tempo. Como dei o exemplo aqui, essa colega minha, com essa idade praticamente já tinha bastante neto. Ou seja, a vida passa, as coisas acontecem, às vezes a pessoa fica para trás. Hoje, eu já vinha determinado há um tempo atrás, não, 2018 eu também vou começar a minha dieta, como todo mundo pensa. E hoje, logo de manhã, terminando de
de estar ali o esboço, chegou uma colega e ofereceu um chocolate para mim, um Kit Kat. Eu estou fora, eu não quero não. Só que há pessoas que elas acabam se vendendo por coisas parecidas, desse mesmo jeito. Qualquer coisa que oferece, às vezes é um dinheiro fácil e ela se afasta da bênção dela. Às vezes é uma oportunidade fácil de prosperar e ela se afasta da bênção dela. No versículo continuando aqui, Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Olha o que eu achei interessante, eu até fiz uma anotação, coloquei: esse ano é tempo de você fazer o que talvez você nunca fez. A Bíblia não conta a idade dele, se era de nascença, se não era, se foi um acidente, não foi, mas há 38 anos ele não andava. Talvez há muito tempo tem algo que você sabe que precisa ser feito e não faz. Quando Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda, o que ele fez? Na mesma hora, levantou e andou. É momento de você fazer o que há muito tempo você não faz. É momento de você se levantar. É momento de você ir para cima e falar: com Cristo eu sou mais que vencedor. Se ele tivesse mais uma vez ali tosquenejado, mais uma vez ali murmurado, falado: não dá, infelizmente, irmão, ele ia continuar ali mais 38 anos e ia morrer ali naquele poço, sem conquistar a bênção dele, óbvio. Você precisa levantar e andar, fazer o que você não faz há muito tempo. Pastor, eu preciso fazer uma oração sincera. Você vai fazer hoje. Eu vou ungir a palma da sua mão no término desse culto e vou abençoar a sua vida. Só que você precisa ter a postura também de se levantar. Jesus tivesse dito para ele: levanta e anda, ele não tivesse levantado, ele ia continuar na mesma situação. E tem uma história parecida no livro de Atos, capítulo 3. Só que não era um paralítico. O paralítico, ele não tem o movimento das pernas, é paralisado. O nome já diz. O coxo já é uma deficiência. Às vezes é uma perna mais fina, uma perna maior que a outra. Ele era coxo. E ele estava ali em Atos capítulo 3, no templo, a entrada do templo, ali no portão chamado Portão Formoso. E ali ele estava próximo, e passou ali o apóstolo Pedro. Aí ele pediu esmola, falou: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, levanta e anda. Naquele momento Pedro pegou ele pela mão, puxou e ele levantou, saiu correndo, saltando, cheio de alegria. Veja a semelhança dessas histórias. Era um coxo, só que o problema maior desse coxo era a falta de visão. Sabe por quê? Ele estava pedindo o quê? Esmola. O problema dele era esmola? Não era, ele precisava das pernas dele de volta. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 3, que pedi e não recebeis porque pedis mal. Há pessoas que já começaram o ano pedindo errado ao Senhor. Às vezes pessoas começaram o ano investindo no namoro que sabe que não vai dar certo. Pedir e não recebeis. A pessoa falta visão em chegar em Deus e falar o que ela realmente quer, o que ela realmente precisa, e ela não vai receber. Era um coxo, só que você vê, ele não tinha fé. Hebreus 10, 38, mas o justo viverá da fé. Talvez ele não acreditava que ninguém pudesse curar. Talvez ele acreditava que ninguém pudesse mudar a situação da vida dele. Então ele pedia esmola, ao invés de pedir saúde. Você tem que pedir aquilo que realmente vai mudar a sua vida. Não é algo que vai transformar só uma situação, só essa semana. Ah não, eu preciso, pastor, cuidar da minha saúde. Essa semana eu vou controlar a minha alimentação. Não, tem que ser sempre, é algo contínuo. E saber o que você quer, saber o que você precisa, investir naquilo. Aquele homem tinha uma deficiência, só que ele pedia por outro que não tinha nada a ver. Faltou a fé naquele homem. Que não falte para você a fé neste ano de 2018. Que não falte para você também a visão, para você enxergar o que precisa ser feito e fazer. Sabia que às vezes muitas pessoas nessa mesma situação não conseguem. Por quê? Não tem um entendimento ainda. A Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. A gente começou onde a nossa história hoje? Em Esther. Vamos voltar para lá. Esther, agora no capítulo 8, Esther, estamos já terminando a mensagem. No capítulo 8, no versículo agora 16. Ela disse ali em 4, no Esther capítulo 4, 16. Se perecer, pereci, mas ela iria até o fim. Ela lutou e ela conseguiu. Olha aqui, Esther 8, 16. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Ela não desistiu e alcançou sobre a vida dela
tudo isso aqui, houve a luz, alegria, felicidade, honra. Tem uma tradução que diz vitória. Ela alcançou. Você quer alcançar a vitória também nesse ano de 2018? Você não pode parar, não pode recuar, não pode deixar com que nada venha impedir você de crescer, que nada venha impedir você de lutar, porque se você luta, você consegue. Se você recua, Deus não se agrada de você. Esqueça as coisas, experiências ruins de 2017, para você ter sucesso e triunfar neste ano de 2018 que o Senhor preparou para você. Nós fizemos essa madrugada a vigília da mudança, e esse tem que ser o ano da mudança para a sua vida. Você precisa fazer talvez o que você nunca fez, fazer um pouco a mais do que você fez em 2017. Teve uma Olimpíada 1984, e um treinador chamado Peter Wiedemann, ele tinha uma equipe de ginástica artística norte-americana, e aquela equipe nunca havia ganhado uma medalha nas Olimpíadas, e todo treino ele passou a treinar com a equipe dele 15 minutos a mais. Esses 15 minutos a mais que ele treinava rendeu o ouro para ele lá na frente, por alguns décimos. Foi à toa que ele conquistou? Ele fez a mais. Você precisa aprender também a fazer a mais. Quando você fizer mais, se entregar mais, buscar mais, tenha certeza que o Senhor vai colocar mais também sobre a sua vida. Aqui na vida dos sacerdotes, em Hebreus 7:23, que nós lemos, o que impedia eles de continuarem o ofício? Era o quê? A morte. A Esther, ela declarou também, se morrer, morri, mas eu vou fazer esse propósito juntamente com os judeus. E houve para eles luz. Agora eu tenho uma boa notícia. Jesus, ele também morreu. Só que a Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 56 e 57, onde está, ó morte, a tua vitória? Em Lucas 24, diz que ele triunfou. Foram no sepulcro e ele não estava ali. Jesus, ele venceu a morte também. Então, se ele venceu a morte, nada vai parar você. Não deixe com que nada venha impedir você de prosperar e de ter sucesso nesse ano de 2018, amém? Vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus? Ah, não esqueça de se inscrever neste canal, curtir essa mensagem e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa.